Tá bem posicionado Aqui, aí, Rafa. pega assim? Tá pegando aí? Não. Aqui tá ok também. Dona Altamira pode olhar pra essa, tá? Tá bom. Bater a palma. Se ela quiser começar, Tranquila. Tá bom. Tá na hora que bom. depois que ele bater a palma, tá Tá, bom? tá bom. Como é que você chama a sua arte? Naif? Não sei, quero saber. Arte E o que naif. quer dizer arte naif? Arte naif é a pessoa que não teve faculdade de estudo, não teve, né, não teve academia de estudo, não teve nada, e inventa as coisas da própria natureza, não é? Isso aí, eu acho assim. Outro dia me perguntaram se a arte naif é uma arte que nasceu no Brasil, é uma coisa brasileira. Como eu disse, ela é presente no mundo inteiro, tá? A primeira referência com o termo naif, né, a primeira tentativa de se colocar isso como uma coisa estudada, né, pelos críticos de arte, pelos galeristas, pelas pessoas que gostam de estudar a história da arte, foi na França, foi em Paris, como eu disse, com Henri Rousseau. Ele fez um quadro e ele não tinha técnica. E o pessoal da época, os pintores que estavam se começando, né, a lançar o modernismo, eles praticamente zombaram dele, falaram que a pintura dele era ingênua de uma forma sarcástica, de realmente tirando sarro dele. E acabou que um grupo de pintores trouxe ele, viu que aquela produção que ele fazia tinha alguma coisa que passava emoção, poderia ser valorizado de alguma forma. E aí pegaram esse nome ingênuo e colocaram como o artista ingênuo. E essa arte é uma arte produzida no mundo inteiro, mas ela é muito mais estudada, muito mais valorizada no Brasil, na França e na Alemanha. Que é aquele artista que não frequentou uma escola de arte. É o artista que tem o dom de pintar, de fazer uma escultura, de fazer uma gravura. É o artista que nas suas obras conta as coisas que acontecem no dia a dia. Eles colocam o dia a dia e ao mesmo tempo eles colocam desejos, eles colocam santificação, eles colocam procissões, casamento. Dá pra gente, diante de uma exposição na IFE, viajar muito, né, nessas produções, porque o artista, apesar de ingênuo, ele tem uma carga cultural muito grande lá dentro que ele consegue jogar no quadro. Os artistas na IFE não se preocupam no seu desenho se ele está certo ou se ele está errado. Às vezes ele faz um desenho tão desproporcional, às vezes um corpo tão grande, uma cabeça tão pequena, uma mão tão grande e um braço tão pequeno. Às vezes faz um prédio, como o trabalho da Maria Auxiliadora, você olha e dá a impressão que a sacada está caindo. Então o artista naif é aquela pessoa muito simples, é um autodidata. E a senhora estudou arte alguma vez? Estudou pintura ou não? Não. A senhora foi tudo... Não, nunca estudei pintura, estudei nada. Aquilo conforme eu vi as coisas assim, eu dou vontade de fazer e eu vou criando. Eu uso muito essa tinta acrílica sobre tela, eu misturo as cores, eu mesmo que aprendi a misturar as cores, a cor que eu quero eu misturo e pondo, mas nunca ninguém me deu aula de pintura, assim, vou dar aula de pintura para você, assim, tudo eu mesmo invento, eu mesmo faço. É quebrando o academismo, né, que foi o que aconteceu no fim do século XIX na questão da arte. Você quebrou o academismo, que era aquela arte clássica, as convenções, né? Dá como um exemplo técnico. Essa obra aqui, essa escultura do Nino, uma escultura de madeira. Vocês olhando, vocês estão vendo que é um elefante. Agora vocês repararam o tamanho do corpo do elefante? O tamanho das patas do elefante?
completamente desproporcional, o corpo com as pernas. Olha a tromba do elefante. Chega a ficar no chão, esfregando no chão. O rabo do elefante, mesma coisa. Então ele não se preocupa com essa questão técnica, se está certo ou está correto. Ele não tem essa preocupação, ele não tem essa dimensão de proporcionalidade. A liberdade de expressão dos artistas brasileiros espontâneos pode ser chamado de arte primitiva moderna ou neoprimitiva, ingênua, naif ou naive, espontânea, instintiva ou popular. Essa é são terminologias que realmente podem não significar nada, porque até elas podem se contrapor. Nem os críticos de arte, nem galeristas, eles têm um consenso sobre o que é naif, o que se é naif, se é naive, se é folclórico, se é popular. É tudo ainda uma coisa que depende muito do conceito daquele crítico de arte, tá? Tem uns que acham que o artista naif tem que ser aquela pessoa simples, humilde, que não tem contato com as tecnologias, o que hoje é uma coisa assim quase impossível. Eu li um trabalho sobre arte naif, um trabalho acadêmico, em que uma estudiosa disse que a tecnologia está chegando em todos os rincões do mundo. Então não tem como não ter interferência da cultura de massa. Uma pessoa que mora lá no meião do mato, mas ela põe um avião, ela põe um carro, ela tem consciência disso. Até a comunidade indígena hoje tem consciência do que se passa no outro lado do mundo. E também situações em que existem artistas formados em academias de arte, pintando de uma forma espontânea, sem preocupação de seguir uma estética, tá? Eu acho um pouco assim, esse termo naif, que é um termo francês, né? Eu acho que casa muito bem para a questão, porque se tem muito preconceito da arte primitiva, da arte naif, porque não tem escola. Preconceito não meu, é lógico, um preconceito que existem. Então eu sinto que esse termo naif quebrou um pouco isso. Então, assim, aquela história do brasileiro, que é o vira-lata, né? Mania de vira-lata. Então ele deixou de ser arte primitiva, ele é naif. Eu vejo isso, mas para mim, eu não vejo muita diferença. Para mim, naif, arte primitiva, é a expressão espontânea da pessoa, sem uma escola, e do seu cotidiano, ou não do seu cotidiano. Isso é um conceito meu. Eu acho que o naif, para o Brasil, ele representa, é um termo que casa muito bem com o complexo de vira-lata que nós temos, infelizmente, né? A arte naif, no Brasil, ela surge com as vanguardas modernistas, o movimento modernista. A partir da década de 20, 30 do século 20, artistas considerados de norma culta, que haviam estudado na França com grandes artistas, em grandes centros culturais, disseminadores da arte acadêmica principalmente, e que estavam retornando ao país e começaram a olhar para as pessoas de classe menos abastadas e que não tinham essa mesma formação cultural, começaram então a considerá-los como pessoas genuínas, autênticas, dignas de serem considerados no seu tipo de representação pictórico, artístico, e passa então a considerar os artistas primitivos, convidando-os para participar de salões de arte a partir da década de 30, e esses artistas então saem do anonimato e sua obra é considerada com valor artístico próprio. Folclore é tudo aquilo que é espontâneo. O naif está inserido dentro do folclore, né? A gente tem aqui no Museu de Folclore, inclusive, algumas obras naif dos artistas aqui de Penápolis, né? Da Altamira, né? Do Galindo, e temos do Isaac Saraiva, lá de Campo Grande, que faz uma produção muito legal. Dentro do Museu de Folclore existe arte naif também, né? Porque é inserido. O folclore é abrangente na cultura toda. A cultura popular tem o folclore dentro dele e o folclore tem a arte naif dentro dele. Tem um crítico de arte, eu não me lembro agora o nome, mas em uma das bienais ele fez
um comentário que eu achei muito bonito, que o artista naif, quando vai pintar, ele molha o pincel no coração. Então eu achei isso muito bonito, porque é essa ingenuidade que carrega cada desenho. Eu acho que o naif é bem mais simples do que se tenta construir, se tenta explicar, se tenta formalizar uma coisa, então colocar um rótulo, e esse rótulo é discutido, né, entre os críticos, isso não é, isso é, isso não é. Eu acho que aquilo que é jogado, que é colocado de uma forma espontânea, e seja arte, que seja uma criação, que seja uma coisa cerebral mesmo, que coloca aquilo ali, mas que o coração entra mais forte ainda, que a pessoa joga aquela emoção, aquele sentido, e sem a preocupação de seguir uma estética, sem a preocupação de criar uma obra de arte, mas sim colocar ali e pintar aquilo que o coração está pedindo, o que o cérebro está conseguindo traduzir. Eu acho que isso aí é arte naif, tá? Começar a contar essa história, eu tenho que voltar lá atrás, né? Quando eu mudei para Penápolis. Eu mudei para Penápolis em 1973, em janeiro de 73. E logo que eu cheguei a Penápolis, eu resolvi conhecer a cidade. E ao passar em frente ao DR, eu vi um prédio à direita todo em ruínas. Perguntei para o pessoal do DR do que era aquele prédio e por que o prédio estava em ruína. E eles me contaram que o prédio pertencia ao Clube Penapolense e o prédio estava caindo, iam demolir o prédio estava sendo vendido pelo clube. Um prédio que foi construído em 1925, aqui onde funcionava o Clube Social Penapolense. Nesse grande salão de bailes, grandes bailes aconteciam aqui. Em um dos últimos bailes carnavalescos, vários sócios ficaram para fora, porque aqui não poderiam adentrar, porque o espaço não se comportava mais. O que aconteceu? A diretoria teve que tomar uma atitude drástica, desocupar esse prédio e ir para um outro espaço para poder atender todo o associado do clube. Então esse prédio ficou um tempo abandonado. Aquele prédio, ele tem um quê naquele prédio que chama atenção. No meu entender, ainda continua sendo o prédio mais bonito da cidade. Mas eu comprava pão ali na padaria do Mota, na padaria Brotini. E o Mota era da Câmara Municipal, era vereador. E eu contei um caso para ele. Um prédio desse não pode ser demolido. Eu acho que um prédio desse a prefeitura devia tomar esse prédio e não permitir que isso. E ele falou, Celso, se eu reunir os vereadores, você aqui na minha casa, você faria aqui uma explanação do que você acabou de falar comigo? Quem sabe nós vereadores podemos entrar na Câmara com um projeto tornando-se de utilidade pública, o prédio não pode desmanchar. Eu falei, olha, se o senhor quiser, estou agora. E acabamos nos reunindo, e eles entenderam, e eu arrumei o projeto para eles, e eles decretaram o prédio de utilidade pública. Aí o Penapolense não pôde mais vender o prédio. Porque eu nasci do lado do Museu do Sol, que era o antigo Clube Penapolense. E o prédio realmente estava deteriorado. Se não tivesse havido esse movimento, encabeçado pelo Celso, eu acho que aquele prédio hoje estaria demolido, não existia. Mas que gozado interessante, que também no início da década de 70, por volta de 1974, o senhor Celso Viana Igreja começou a realizar aqui em Penápolis os salões de arte da Noroeste,
que era realizada na FUNEP. E dali acabamos tomando um caminho de fazer uma exposição lá na FUNEP com aqueles artistas que eu conhecia, que eram meus amigos. Mas não eu convidar os artistas, eu tive uma recepção muito grande por parte deles e de outros que eu fiquei conhecendo. Aí falei, opa, a coisa vai ter um número grande aqui, nós estamos com quase 17 artistas aí que estão dispostos a vir aí a exposição nova. Aí o cara, pô, Celso, e se eu não fizesse um salão de artes, em vez de nós fazer uma exposição? Podemos fazer o primeiro salão de artes plásticas da Noroeste. Vamos fazer. No ano seguinte, nós fizemos um segundo salão de artes plásticas da Noroeste. O número de artistas já mudou. Os primeiros foram 17, o segundo já foram 50 artistas. Quando nós partimos para o terceiro salão, a coisa complicou, porque a adesão passava de 100 artistas. Até que nós usamos quase que a FUNEP inteira, expondo quase todas as salas da FUNEP. Tá? Bom, nesse terceiro salão de artes plásticas, nós tivemos uma série nova de artistas, e entre eles veio em Penápolis a Iracema Arditi. Artista plástica, jornalista, aeromoça Iracema Arditi, que nasceu em 1924, faleceu em 2006. Ela, nas suas horas vagas, nem sempre nas suas horas vagas, ela também pintava. E era também foi uma grande artista naif. Viveu uma época na França, em Lyon, e lá ela levava os artistas para expor lá na França e ela promovia a arte brasileira na França. A Iracema era mãe de todos os artistas naifes. Ela que encaminhava esses artistas para as galerias de arte, ela que apoiava, financiava até artistas naifes. Iracema, com os contatos com os artistas brasileiros, ela começou a montar uma pequena coleção onde ela conseguiu formar o Museu do Sol. A verdade, o Museu do Sol, ele não surgiu na cidade de Penápolis, ele surgiu na cidade de São Paulo. Ali em meados de 1972, ela fundou, ela que mantinha esse museu. Era uma fundação privada. Chegou um momento que a Iracema não conseguia mais arcar com as despesas do funcionamento do museu. O que ela teve que fazer? Iracema desmontou o museu e acabou levando toda essa coleção para a residência dela. E a Iracema, pela primeira vez, veio num dos almoços, desse almoço de confraternização que nós fazíamos. Eu levei o equipamento de som, passei a mão no microfone, agradecendo mais uma vez a presença deles. Eu disse a eles, eu tenho a vontade de montar um museu aqui em Penápolis de arte contemporânea. Se cada um deles que estão aqui presentes me cederem um quadro, eu já abro o museu com mais de 200 quadros. O primeiro que pegou o microfone foi o Aldemir Martins. Celso, eu faço questão de dar minha aula para vocês aqui, porque eu gostei do que eu estou vendo. É a terceira vez que eu venho aqui. Eu sou o primeiro, eu vou dar o meu. Aí começou um por um, e foram todos do ano. Até que chegou na Iracema Arditi. Iracema começou a ver bons olhos a cidade de Penápolis, uma cidade tão pequena, a 500 quilômetros da cidade da capital paulista. Ela começou a observar que Penápolis valorizava a arte. O que ela fez? Aí a Iracema vira e fala, eu não vou dar um quadro para você, eu vou te dar um museu. Então, Penápolis está ganhando o Museu do Sol. Ela pegou e ofereceu a coleção dela para a cidade de Penápolis, desde que se criasse uma fundação de arte. Aí então surgiu a Fundação de Arte de Penápolis, a FUNARP. Aí o Sr. Celso, na ocasião com o prefeito Ricardo Castilho, conseguiu a cessão desse espaço para abrigar o Museu do Sol. Então, no dia 11 de outubro de 1980, reabre
as portas desse prédio do antigo museu, do antigo Clube Penapolense, para o Museu do Sol. Eu trabalhei com o Celso e com o Dr. Edson Monteiro de Barros, que foi justamente quando aconteceu toda essa questão da fundação do museu, da questão jurídica. Eu me lembro muito bem que eu era adolescente, tive a oportunidade de participar da inauguração desse espaço. Grandes artistas frequentaram aqui, vieram para essa abertura. E minha experiência foi assim pouca, mas já deu para perceber naquela época que o que estava para acontecer era uma coisa muito boa, né, para a questão da arte, da cultura e para a cidade de Penápolis. Foi uma noite, muita nostalgia, porque era o primeiro museu de arte abrindo no interior de São Paulo. E era a primeira coleção de arte naif da América Latina, do México até o Chile. Eu trabalhei para a fundação, porque já existia a fundação já tinha sido criada. E não só isso, nós fizemos salão de artes de Presidente Prudente, fizemos salão de artes em Andradina. Era todo um movimento que estava acontecendo ao mesmo tempo em Penápolis. Era a fundação do museu e as exposições de arte, que era uma continuação, digamos, dos salões de artes que estavam acontecendo, que já era o quarto, se não me engano, na FUNEP. Aí nós fizemos o terceiro, fizemos o quarto, fizemos o quinto salão. E depois as coisas começaram a se complicar um pouco. E pelo fato de nós praticamente perdemos tanto o apoio estadual como o apoio municipal com relação aos salões de artes, tá? Nós resolvemos parar com os salões. Tá? Mas, como eu disse, o salão deixou uma série de coisas boas para a cidade. A principal delas é o Museu do Sol. Abriu uma oportunidade muito grande, porque dentro da fundação da FUNAP não existe só o museu. O museu é o principal, mas ela tem os ateliês, onde deu oportunidade aos artistas locais frequentarem o museu. Depois de um tempo, o museu já fundado, já inaugurado, já funcionando, o empresário Celso Viana Igreja convida a Elizabeth Begner para assumir a direção do Museu do Sol. E, por sua vez, a Elizabeth, com toda a sua especialidade, para sua preocupação com a arte, ela difundiu dentro do Museu do Sol o ateliê de arte. Quando eu tinha 10 anos, mais ou menos, eu participei também do ateliê do museu. Então, a partir daí, eu tive uma relação muito forte com o museu. E dessa forma também, eu me encontrei em relação ao que eu queria fazer, que era trabalhar com arte, trabalhar nessa área. Ali dentro, montei um ateliê de pintura, que por me honra leva até meu nome, para a meninada aprender a pintar. Então você vai lá, todo tá cheio de meninada lá trabalhando, aprendendo. Essa é a função, não era só expor os quadros na parede. Tá? No ateliê, eu tive a oportunidade de auxiliar a professora Rosa Servigni, onde eu tive uma experiência enorme, né? Uma oportunidade mesmo de conviver com as crianças. Então, a gente não aborda só técnicas, e sim a gente valoriza muito o que a criança tem. O maior foco aqui do Museu do Sol é a liberdade de expressão, né? É por isso que se chama Ateliê Livre do Museu do Sol. Então o ateliê, na verdade, que existe até hoje, que foi uma semente que a Beth implantou aqui no museu. Então naquela ocasião, algumas pessoas vinham da comunidade, frequentavam aqui o ateliê do Museu do Sol. Por exemplo, Antônio Carlos, a Soninha Zaramelo, Oswaldo Galindo. O Richard, ele inclusive frequentou o nosso ateliê, frequentava muito a biblioteca aqui do Museu do Sol. Yoshifumi, Altamira Pereira Borges. Então, nós temos hoje, né, desse ateliê, foram 3 sementes que se surgiram da arte naif. Oswaldo Galindo, Altamira e
o Elias Cardovelli. Pelo menos naquela época que o Elias frequentava o nosso ateliê, as suas pinturas se correspondiam pela arte naif. Então, o museu acabou revelando o Galindo, um dos grandes artistas. Ele tinha costume de frequentar aqui qualquer horário do dia, da noite. Muitas vezes ele vinha de madrugada. Naquela ocasião, nós tínhamos vigilante aqui 24 horas. Então, as pessoas que trabalhavam aqui abriam a porta e colocavam o Oswaldo para dentro do ateliê. E ele ficava algumas horas aí, às vezes até amanhecendo o dia, pintando no ateliê. Nas suas obras, ele pintava muito tratores, plantios. Aí teve um momento que Oswaldo teve que ir para São Paulo participar de uma exposição, e o Oswaldo, quando retornou, ele já veio com uma outra visão em suas obras de arte. Aí ele começou a pintar prédios luminosos, muito noturno, porque foi aquilo que ele viu quando ele chegou numa cidade grande. Então aquilo ficou registrado na sua mente. Aquele registro ele acabou passando para a tela e para o papel. E ao lado do Oswaldo, nós tivemos uma outra que se revelou extraordinariamente, que foi a Altamira. Toda a vida eu gostei de pintar, desde criança, né, que eu pintava, sempre eu pintava, eu ia na escola. Mas não tive tempo de estudar muito tempo na escola, aprendi só primeiro, terceiro ano e já saí da escola. Aí não fui mais, não estudei nem nada, fui trabalhar, até fiquei moça, casei. Mas sempre eu tinha a ideia de fazer pintura, de gostar de pintar. Aí eu comecei a pintar, mas eu não dava muito valor que as pinturas eu fazia, punha nas paredes, punha num canto, no outro. Aí quando eu vim aqui para Penápolis, depois já de muito tempo que meu marido faleceu, eu pintava muito à noite, assim, para me distrair. E ela tinha uma banca aqui no Mercadão Municipal, que funcionava próximo aqui ao Museu do Sol. E as pessoas, eu começava a pintar aquelas pessoas que passavam assim, eu pintava, mostrava para eles, falando, doutor Amílio, só não vai lá no museu. Tem um rapaz que trabalha aqui no mercado, pintava e depois foi para o museu. E agora está até nos Estados Unidos pintando. Falei, mas as coisas que eu faço não é coisa de valor, não, claro que é. A coisa mais difícil do artista é ele ter o estilo dele, ficar reconhecido pelo estilo dele. E a Altamira tem o estilo dela. E ela já começou pintando com estilo. Tá? Isso é muito difícil. Aí um dia me deu uma ideia de ir, né, para o Museu do Sol. Aí eu levei uns trabalhos que eu tinha feito. Aí mostrei para a diretora, aí ela falou, nossa, Altamira, você faz isso, é criatividade sua, você que inventa essas coisas? Eu falei, é. Ela falou, não, mas tá muito bom, só tem a criatividade. Vem pintar aqui no museu. E ela começou a frequentar o ateliê do Museu do Sol. E a técnica? A técnica também ela foi desenvolvendo. Aos poucos ela foi conhecendo a tinta acrílica, que até então ela só pintava com aquarelas, com tinta guache. E ela foi descobrindo, foi se adaptando a essas técnicas e depois descobriu a colagem com materiais tridimensionais e foi compondo cidades inteiras. E faço coisa também, outras obras de arte que eu invento, faço umas igrejinhas, faço esse relevo assim, madeirinha. Até às vezes eu vejo uma coisa quebrada também, eu costumo, que nem esse anjo aqui mesmo, foi uma coisa da reciclagem. Eu achei tudo quebrado, preto, jogado, que ninguém dá valor, podia jogar fora. Eu peguei, emendei com todo o trabalho, pintei, tudo foi por meio de novo. Qualquer coisa que eu pego assim, para mim, é uma arte, é uma pintura. E aqui ela começou a trabalhar, executar seus trabalhos, já começou a fazer exposições, já começou a participar de algumas exposições fora de nossa cidade. Foi para Matão, foi para Bauru, fui pintando, foi para Brasília. E já venderam os seus trabalhos. O rapaz veio, comprou o quadro, levou. Depois já veio gente de fora do Chile, da França, dos Estados Unidos, depois Dinamarca, esse lugar tudo eu comecei a vender tela. Aí foi onde eu comecei a carreira de pintura. Aí eu me animei com a pintura. Aí eu inventei esse salãozinho que está aqui, ó, que você está vendo essas artes aqui. Aí eu pinto aqui na minha casa. E hoje a Altamira
na sua residência, ela já tem seu ateliê, ela já tem as pessoas para quem ela vende. Porque as pessoas me perguntam por que eu faço noiva desse casamento, é porque quando eu casei numa cidadezinha muito humilde, né? E eu queria uma coisa mais bonita, assim, para me casar na igreja, tirar minhas fotos, fazer um álbum, coisa para quando eu tiver meus filhos, mostrar, né, para os netos. Não deu certo eu casar na igreja, que é só do cartório. E no cartório não tirou minhas fotos de noiva, não tirou nada, né? Eu vesti de noiva e tudo, mas não tirou. E eu fiquei com aquilo na cabeça, que eu queria. Aí eu guardei o vestido 10 meses, para poder ter a mesma idade. Um dia nós vamos lá na igreja, e casa e tira o seu... Rapaz, aí não tem mais graça, já casei, não tem mais graça. Aí não tirou. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Então quando eu ia pintar, eu só sabia fazer noiva e igreja. Noiva e igreja que eu fazia. E como até hoje vocês veem aí, ó, todo quadro meu, pode ver que tem noiva. Tem noiva, tem igreja, tem festa. Eu e meus irmãos nos consideramos privilegiados pelos pais que nós tivemos. Nós fomos desde criança, nos levaram a mexer com arte. Minha mãe, por exemplo, fez uma parte dos filhos todos estudarem música. 3 de nós fomos estudar pintura. Bom, aqui tem quadros que é meu. Esse quadro é meu. Eu vou mostrar vários quadros meus. Aquele quadro ali é meu. Eu tenho quadros aqui pintados por mim. Isso é feito berço. E alguém na família da senhora pintava antes da senhora? Não, que eu saiba não, eu só tenho um neto que ele já tem outra ideia. Ele faz pintura, mas ele estudou para professor e ele escreve livros, essas coisas também, que é o Fábio, ele faz, né? É o neto que eu tenho. Ele puxou um pouco porque ele também gosta de pintar também. Mas antes da senhora? Antes minha não tinha ninguém. Eu fui responsável aí durante muitos anos na usina, mas eu sempre dediquei parte da minha vida à cultura. Minha vida não foi só dentro da usina de açúcar. E como eu recebi da minha mãe, do meu pai, essa oportunidade de viver um pouco isso, eu entendi que eu tinha que dar um pouco de mim para a cidade através da cultura. Eu queria fazer um apelo aos empresários da cidade que têm condições hoje até mais que eu, que poderiam tirar um pouquinho do bolso em prol da cultura da cidade. A coleção do Museu do Sol é bem representativa da arte naif brasileira, porque vários artistas que nós possuímos as suas obras aqui no museu, muitos deles já faleceram, como Ranchinho, José Antônio da Silva, Chico da Silva. Por exemplo, um Louvre, um museu, um MASP, em São Paulo, em Paris. São museus que têm uma participação das pessoas natural, porque tem visitas espontâneas. Qualquer hora tem visitas. Agora, museu numa cidade de Penápolis, pequena, ele tem que ter uma ação. Porque se ele for esperar visita, ele vai ter muito pouco e muito pouca ação. Então ele tem que ter outra forma de trabalhar. Ele tem que ter ação educativa, ele tem que ter interferência nas questões da comunidade, entendeu? Penápolis, você vê um privilégio, Penápolis tem 4 museus, né? Tem Museu do Sol, Museu de São Francisco, está lá guardado as obras, Museu de São Francisco, Museu Histórico Pedagógico e Museu do Folclore. Agora, corre a região inteira, vê se tem alguma cidade que tem mais de um museu. Porque senão fica, 3 museus, tudo bem, mas precisamos fazer isso para gerar, trabalhar na educação, trabalhar na cultura, fazer público. Eu acho que essa é uma questão. Embora que com todas as dificuldades, os museus de Penápolis tentam essa linha desde o começo, entendeu? Tem esse objetivo de ter uma ação educativa, ou uma ação cultural, ou uma ação musical, o que você queira. Outro dia houve o 50º da FUNEP, houve uma cerimônia, teve um pessoal de homenagem lá. E eu aproveitei, estava lá com esse cipolé todo, eu falei, bem gente, por que vocês não continuam a fazer o salão? Os artistas em São Paulo é só chamar.
chamar. Não precisa fazer convite. Olha, cara, vamos fazer, vem tudo correndo. É só chamar, que vem tudo. Não para o movimento. Eu paro, saio fora, acabou. Isso dói. Não pode. Tem que continuar, tá? Então eu acho que poderia perfeitamente continuar o movimento. Por isso que não pode deixar o museu, viu? Porque senão fecha. É judiação. Você perde todos os trabalhos que você fez. Já se surge no Brasil outros museus de arte naif. O Museu de Arte Primitiva em Assis, José Nazareno Mimesse, e o Museu de Arte Primitivista em São José do Rio Preto. No Rio de Janeiro, existe um Museu Internacional de Arte naif, um museu grande, eles têm mais de 1000 obras. Ou agora está surgindo um outro museu em Guarariba, que é lá no interior da Paraíba. É um museu também que tem a arte naif dos artistas atuais. E a Paraíba hoje, ela se torna um celeiro da arte naif. E nós já estamos entrando em contato, fazendo uma parceria, porque o Museu do Sol, ele precisa também promover o artista. Nós precisamos estar próximos aos artistas naif. Esse é o nosso objetivo, é promover a arte naif. Tá? Isso eu acho que é o papel principal do Museu do Sol. Então, a gente fica muito feliz por existir outras instituições que divulgam também a arte naif. Porque a arte, ela não tem dono, né? Ela tem que ser expandida, ela precisa ser divulgada. A arte naif, para mim, ela sempre teve muita representatividade, desde a minha infância. Eu frequentei durante muitos anos o ateliê de pintura, né, do Museu do Sol, com aulas ministradas pela professora Rosa Servigni. E lá eu tive minhas primeiras experiências com arte, com a música e especialmente com a pintura. Então, o Museu do Sol sempre foi um lugar para mim muito especial. A ideia original do documentário Naif, a Arte do Povo, surgiu numa discussão sobre o paradoxo do entretenimento como fonte de renda no Brasil. Nós percebemos que artistas do entretenimento ganham muito dinheiro ou passam muita necessidade, tanto em relação a artes cênicas, à música, quanto em relação às artes plásticas. Então, quando o Rafa Freitas chegou para mim com a ideia de estar produzindo um documentário sobre arte naif, na mesma proporção que foi muito especial, me deu um peso muito grande de responsabilidade, de produzir uma coisa à altura do que foi proporcionado a mim. E pensando no contexto da arte naif, nós chegamos à conclusão que são artistas primitivos, que não sobrevivem da sua arte na grande maioria, e isso cria um contraponto com os artistas plásticos da atualidade que em diversas localidades, em diversos contextos, ganham muito dinheiro explorando a questão da arte visual, das artes plásticas. E ver nascer esse projeto aqui em Penápolis, que tem uma representatividade tão grande do Museu de Arte Naif, o primeiro da América Latina. Poder produzir um trabalho com esse conteúdo me traz uma satisfação muito grande, uma felicidade imensa em poder colaborar, ainda que de forma muito simples, com a arte da nossa cidade, da região e até fora do nosso país.
É maravilhoso. Nossa, muito legal, a senhora matou a pau. Você acha que tá bom? A senhora respondeu pra gente pra eles o que eles queriam ouvir. Então tá bom. Muito obrigado, viu, Natamira? Nada, nada.